a maternidade é uma mudança profunda na vida. Assim como para Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ser mãe também é uma condição a ser conquistada, algo que se constrói pela experiência. Porém, este não é um livro sobre maternidade. Aqui há o relato franco e caloroso de uma mãe que, apesar de ter dado à luz um menino, abre seu coração para uma possível filha, estabelecendo um diálogo de mulher para mulher. Maya Angelou foi criada entre Illinois e Califórnia no auge da segregação racial. Durante a infância, foi estuprada pelo namorado da mãe e permaneceu em absoluto silêncio por 5 anos. O homem foi morto pelos familiares de Maya e durante muito tempo ela se sentiu culpada pela morte de seu agressor. A paixão pela literatura a salvou e a partir disso ficou evidente que Maya seria, de fato, uma mulher à frente de seu tempo. Ainda adolescente, foi a primeira motorista de ônibus negra na cidade de São Francisco. Uma década mais tarde, firmou-se como atriz, cantora, bailarina, participando de diversas montagens teatrais e também de trabalhos na TV. Foi roteirista e diretora em Hollywood, participou do movimento pelos direitos civis e viajou pela África em missões de ajuda humanitária e colaboração com o movimento de independência de diversos países. Ganhou 3 Grammys por álbuns em que declamava sua obra poética. Viu sua autobiografia se transformar em best-seller, foi indicada ao prêmio Pulitzer e também foi conselheira dos presidentes Bill Clinton e Barack Obama. Negra, sobrevivente, trabalhadora, artista e ativista, Maya Angelou tornou-se não apenas uma mulher extraordinária, mas deixou um legado que é exemplo para todas as mulheres, filhas, porque também descendem de sua linhagem. Esta carta é a narrativa íntima e confessional de uma mãe que conta à filha sua própria história. Maya escreve aqui um delicado manual da vida, com valiosas lições sobre a compaixão, força e fé. Ao falar para o coração de milhares de mulheres, ela ensina o significado de sororidade e amor. Isso que eu acabei de ler refere-se ao livro Carta à Minha Filha, de Maya Angelou, editora Agir. O prefácio do livro é da nossa escritora brasileira, Conceição Evaristo, e o título da sua introdução é Convocação à Ternura, e diz assim: mais uma obra de Maya Angelou está disponível para o público brasileiro, o que nos permite conhecer um pouco melhor uma das escritoras afro-americanas mais potentes do nosso tempo. Maya Angelou continua entre nós. Seus escritos, romances, poemas e discursos políticos relativos à luta pelos direitos civis e pela liberdade dos afro-americanos ainda podem nortear reflexões necessárias aos movimentos de inserção de indivíduos e grupos sociais em sociedades excludentes como a brasileira. Eu vou ler o primeiro capítulo do livro chamado Casa, que diz assim: nasci em St. Louis, no Missouri, mas a partir dos 3 anos cresci em Stamps, no Arkansas, com minha avó paterna, Annie Henderson,
com o irmão de meu pai, tio Willie, e com meu único irmão, Bailey. Aos 13 anos fui morar com minha mãe em São Francisco. Depois fui estudar em Nova York. Ao longo dos anos vivi em Paris, Cairo, África Ocidental e em todos os Estados Unidos. Estes são fatos, mas fatos para uma criança são apenas coisas para memorizar. Meu nome é Johnny Thomas, meu endereço é Center Street, número 220. Todos fatos que pouco têm a ver com a verdade de uma criança. Meu mundo real, ao crescer em Stamps, foi uma luta contínua contra um estado de rendição. Rendição, em primeiro lugar, aos seres humanos, que eu via todos os dias, todos negros e muito grandes. Depois, submissão. A ideia de que gente negra é inferior a gente branca, que eu raramente via. Sem saber exatamente por quê, eu não acreditava ser inferior a quem quer que fosse, talvez com exceção do meu irmão. Eu sabia que era esperta, mas também sabia que Bailey era mais do que eu, talvez porque ele me lembrasse disso com frequência e até sugerisse que eu poderia ser a pessoa mais esperta do mundo. E ele chegou a essa conclusão aos 9 anos. O Sul, em geral, e Stamps, em particular, tinham passado por centenas de anos de experiência em reduzir até grandes adultos negros a anões psicológicos. Crianças brancas pobres tinham permissão para se dirigir a negros mais altos e mais velhos pelo primeiro nome ou por qualquer outro nome que quisessem inventar. Thomas Wolfe advertiu, no título do grande romance americano, que você não pode voltar para casa. Gostei do livro, mas nunca concordei com o título. Acredito que nunca deixamos nossa casa. Acredito que carregamos as sombras, os sonhos, os medos e os monstros de casa debaixo da pele, nos cantos externos dos olhos e talvez na cartilagem do lóbulo da orelha. Casa é aquela região juvenil na qual uma criança é o único habitante real. Pais, irmãos e vizinhos são aparições misteriosas que vêm, vão e fazem coisas estranhas e insondáveis em torno da criança e com ela, o único cidadão emancipado da região. A geografia como tal tem pouco significado para a criança enquanto observadora. Se alguém cresce no sudoeste, o deserto e o céu aberto são normais. Nova York, com seus elevadores, o ronco do metrô e seus milhões de pessoas, e o sudeste da Flórida, com suas palmeiras, seu sol, suas praias, são para as crianças dessas regiões o modo como o mundo exterior é, foi e sempre será. Como a criança não pode controlar o meio ambiente, precisa encontrar seu próprio lugar, numa região em que só ela viva e ninguém mais pode entrar. Estou convencida de que a maioria das pessoas não cresce. Encontramos vagas no estacionamento e pagamos nossos cartões de crédito. Casamos e ousamos ter filhos e chamamos isso de crescer. Acho que o que fazemos é, na maioria das vezes, envelhecer. Levamos o acúmulo dos anos em nossos corpos e nossos rostos, mas em geral, nosso verdadeiro eu, a criança interior, ainda é inocente e tímido como as magnólias. Podemos agir de modo sofisticado e comum, mas acredito que nos sentimos mais seguros quando dentro de nós mesmos encontramos nossa casa, um lugar ao qual pertencemos e talvez o único que realmente criamos. Maya Angelou, Carta à Minha Filha, editora Agir.